Olá, tudo bem? Hoje o nosso entrevistado especial é o meu amigo Roberto José, diretor do Hotel São Francisco aqui em Penedo. Vamos saber um pouco da história desse hotel que é um ícone da hotelaria lagoana e até do Brasil. Tem muita história aqui nesse hotel. É daqui a pouco. Como disse a vocês, o nosso entrevistado hoje é Roberto José, esse amigo de longas datas, né? Roberto tem uma memória incrível da história desse hotel. O Hotel São Francisco é um hotel da década de 60 e hospedou figuras ilustres do Brasil. Roberto, tudo bem? Tudo bem, Mozão. Prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, a honra, porque há muito tempo eu já tinha pensado em vir fazer esse resgate da história do Hotel São Francisco, que faz parte também da história de Penedo e de Alagoas, né? O Hotel São Francisco hoje, com certeza, é o hotel mais antigo de Alagoas. É isso mesmo, Roberto? Estamos aqui desde 1962, de portas abertas. É data que eu nasci, 62, 61 anos, não é isso? 61 anos de estrada. De estrada e muita história, né, Roberto? Muita história. E, graças a Deus, ainda agradando, né? Ainda fazendo sucesso. O melhor hotel que tem dentro das na nossas região. limitações, mas estamos... Eu digo até dentro do contexto alagoano, é um hotel de experiência. Hoje você vai ter uma experiência no Hotel São Francisco, porque ele tem muito da época nostálgica do antigo festival de cinema. Mas vamos para o começo, né? Vamos com os seus bisavós, que são portugueses, Roberto. São, meus bisavôs são portugueses, vieram para cá e aqui ganharam dinheiro, trabalharam muito, chegaram muito jovens e fizeram uma fábrica de tecido do outro lado que existe até hoje. Lá em Sergipe, né? Do lado do Rio. Neópolis, logo do outro lado aqui, né? Logo depois do Rio. E por conta disso, eu ouço muito falar que meus avós recebiam, porque vinham maquinário até importado, muito... Tinha ligação com a Europa, muito né? Inglês, muita TA inglês e tal. E aí vinham os ingleses para cá para montar os equipamentos e não tinham onde ficar. E aí ficavam onde? Na casa do meu avô. A hospedaria aqui era a casa do meu avô. Que era do outro lado? Não, do meu bisavô não, já do meu avô. Já aqui em Penedo. Já aqui em Penedo. Foi meu avô que teve a ideia de fazer o hotel por causa disso. Porque tudo, como Penedo não tinha uma hotelaria boa, tem hotéis bem simples. Então, quando via uma pessoa mais refinada, que precisasse uma hospedaria melhor, ele levava para casa. Mas caprichou no Hotel São Francisco, né? Justamente. Aí ele resolveu fazer um hotel. Só que não era para ser um hotel bem pequeno, só para o confortável e tal, para receber os executivos ingleses. Para receber os executivos que vinham trabalhar para a fábrica. Só que a ideia começou a crescer. A Penedo não tinha uma lanchonete, aí resolveram fazer um restaurante. Fizeram um bom restaurante para a época. Aí fizeram uma lanchonete, Que é esse restaurante que nós estamos aqui. O restaurante que nós estamos. Restaurante do Comendador. Gente, esse restaurante aqui é maravilhoso. Olha, eu digo sinceramente, é o melhor café da manhã do estado de Alagoas. Pão francês, o munguzá, o docezinho que tem de manhã, as frutas. Tudo aqui no Hotel São Francisco é na hora. Até a tapioca é feita na hora, tudo fresquinho, tudo produto da feira aqui pertinho. Eu digo a vocês, é o melhor café da manhã, repito. E hoje o restaurante é uma proposta diferenciada em Penedo também. Então, me fale mais sobre a história. Estou querendo falar sobre o restaurante, mas quero falar sobre a história. Então, o seu bisavô, né, construiu o hotel para dar um suporte aos executivos vindos da Europa para a fábrica. Por causa da fábrica. Aí não tinha lanchonete. Ele fez a lanchonete lá embaixo. Ele conhecia o dono do Bob's, que só tinha uma loja do Bob's na época, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E ele, como ele tinha apartamento no Flamengo e tinha escritório da fábrica lá no Rio de Janeiro, porque a Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil. Era a capital federal. Isso. Aí ele trouxe o pessoal, roubou do amigo dele lá, o pessoal para implantar a lanchonete. Então a lanchonete foi implantada. Quer dizer, o primeiro era com a marca Bob's? Não era com a marca Bob's. Mas era com a qualidade Bob's. Era com os funcionários do Bob's, só que vieram do Rio de Janeiro, ficaram aqui para implantar. Inclusive, até o barman seu Aurélio, que virou penedense, criou família aqui, foi o primeiro barman aqui do hotel.
veio do Rio de Janeiro. A primeira equipe que veio implantar o hotel foi toda trazida do Rio de Janeiro. Toda do Rio de Janeiro, todo o pessoal de cozinha. Cozinheiro. E aí o primeiro Bob's aqui de Alagoas, de Alagoas e do Nordeste foi aqui no Não com a marca, né? Não com a marca. Tá aí a sugestão para Bob's resgatar. Quem sabe aí a lanchonete agora vai ter a marca do Bob's, faz um negócio com o hotel que sabe. Precisa. Olha, e outro falar nisso, é muita história. O melhor hambúrguer de Alagoas é feito aqui no Hotel São Francisco, é feito artesanalmente. Exatamente. Tá? E tem gente muito importante que trabalha com hambúrguer no estado, que vem comer hambúrguer aqui. E é o melhor hambúrguer que é feito no estado. Rogério, Roberto, a gente está falando sobre a história. Então aí cresceu mais a ideia. Aí foi crescendo, aí não tinha cinema, não tinha diversão, não tinha televisão. Naquela época a gente não pegava a TV aqui, aí eles vão fazer o cinema. Aí construiu logo um cinema com 1000 lugares. Maior sala de cinema do estado. O Cine São Francisco. O Cine São Francisco. Era o maior auditório do estado até a inauguração do Centro de Convenções de Maceió. Né? Não, até o Centro de Convenções de Maceió... Já tem um auditório lá maior que o nosso, para mais de 1000 lugares, se eu não me engano, salvo engano. Mas até Mas então... não tem com o glamour, nem com a elegância que é o Centro de Convenções até aqui. Então era o maior auditório, até esse século já, era o maior auditório do a maior estado sala, Alagoas. né? Maior auditório para eventos, que teve shows de artistas famosos, aí como o Roberto Carlos, que a gente estava conversando. Vai falar muito. Roberto José sabe muito sobre a história de Roberto Carlos, que ele conheceu pessoalmente, que tem uma história interessante de um carro que o Roberto pediu emprestado ao pai dele. Roberto, então o hotel foi inaugurado em 62? Foi inaugurado em 31 de janeiro, o hotel em 31 de janeiro de 62. O cinema foi inaugurado 3 anos antes, em 31 de janeiro de 59. O cinema ficou pronto antes e começou a funcionar em 31 de janeiro de 59. E o hotel em 62. Então todo mundo vinha para cá para o cinema para assistir os filmes. Tinha muito filmes famosos passaram aí. Sim, muito. E o hotel começou a ser base para o grande evento do cinema, né? Inclusive as avant-première aqui de filmes nacionais, durante o Festival de Cinema, eu assisti aqui o do Cacá Diegues, o Bye Bye Brasil. Acho que a primeira tela que projetou Bye Bye Brasil, o Bye Bye Brasil foi aqui? Salvo engano, foi no nosso cinema aqui. Olha, com a presença do Cacá Diegues, com a presença de vários artistas que participaram da produção durante o festival aqui. Cinema. Olha, a gente conversou muito para começar a entrevista, mas tem coisa que ele está começando a falar para mim agora que eu não sabia. Por exemplo, a primeira exibição do Bye Brasil foi aqui em Penedo, continuando. Então, quer dizer que o primeiro lugar onde foi exibido o filme Bye Bye Brasil de Cacá Diegues foi aqui na tela do Cine São Francisco. Creio que sim. Eu não tenho certeza absoluta, mas pelo que me consta, sim. E vários outros filmes foram lançados aqui naquela época do Festival de Cinema. O Festival de Cinema de Penedo era uma competição de filmes de 8mm e de 16mm. Isso era uma competição. E havia mostras de filmes nacionais em 35mm. Isso durava um mês, uma semana? Durava uma semana. E terminava com a festa do Bom Jesus Navegantes. Aí os artistas participavam da procissão fluvial. Quem é esses artistas que... Eu sei que aqui recebeu muita gente famosa. Você pode dizer o nome de alguns famosos que vieram para o hotel? Lembro bem, lembro muito da Maite Proença, que quando entrou, que era uma mulher linda na época, ainda é até hoje, e quando entrou no cinema, tiveram que acender as luzes e parar o filme, parou a exibição. Porque quando ela entrou na sala... No escuro ela chamou atenção. Tiveram que parar a exibição, acender as luzes. De tão bonita... Mas teve aqui Tarcísio Meira, Glória Menezes, Tarcísio Meira, o Lima Duarte, quem mais? O já falecido Rubens de Falco, Suzana Vieira. Puxa vida, todos se hospedaram aqui no Hotel São Francisco. Quer dizer, gente, esse hotel realmente faz parte da história. Não sei ainda porque não fizeram uma grande homenagem, Roberto, à sua família e ao hotel. A BIH teria a obrigação até de fazer essa homenagem, esse reconhecimento, esse ícone da hotelaria brasileira. Mas vamos conversar ainda sobre o equipamento. Porém, a gente tem uma canoa de prata aí, que foi uma homenagem do Antônio Noia a meus pais, que administravam na época. O hotel. E o Antônio Noia fez essa homenagem. Parabéns. Parabéns. Canoa de prata a gente tem aí.
Parabéns pelo prêmio. Precisa ser reconhecido, inclusive, como patrimônio do estado de Alagoas, porque é o hotel mais antigo, tem uma história muito grande. Mas eu soube que aqui o seu avô, seu bisavô e o seu pai também, que administrou o hotel, tinha alguns equipamentos, tem uma barbearia aqui, é Sim, isso? era uma das coisas Exclusiva do hotel. Era uma das coisas, não era exclusiva, atendia as pessoas da cidade, mas também servia aos hóspedes, barbearia, salão de beleza. E tudo com equipamento tudo com o que havia de mais moderno naquela época. Era tudo bem equipado. E tem até as fotografias ainda de época aí. Essas cadeiras aqui que eu estou sentado, tem 60 anos. São da época dela. Nós temos um restaurante, veja aí, o mobiliário todinho é de época. E você tem essa preocupação de manter tudo a gente mantém, originalmente. Mas a gente, você vê pelas notas que a gente tem, as avaliações desses sites novos agora, que a gente sabe como é que o nosso cliente está sentindo a experiência dele aqui. Então a gente sabe que eles estão muito satisfeitos e eles sempre comentam, o hotel antigo, mas está muito novo, muito bem conservado, muito bem reformado. Então nós preservamos a história, preservamos a memória, mas a gente moderniza com tudo que há de melhor. Claro, o conforto, né, da tecnologia. Visando o conforto, a tecnologia. Preservando as camas são modernas, os apartamentos são modernos, você bem sabe. Isso mesmo. Que fica aqui. Então a gente consegue agradar a nossa clientela atualmente, porque a gente não parou no tempo. A gente mantém a originalidade. A gente tem todo o respeito pela memória da empresa, mas a gente pensa no futuro, a gente pensa no conforto do nosso cliente, trazendo o que há de melhor na atualidade. É a experiência de se hospedar, né? E na Europa tem vários, eu me hospedei, inclusive em Paris, eu fiquei num antigo casarão, que era um hotel que tinha 200 anos, Roberto. 200 anos tinha o hotel, fiquei, e maravilhoso, um banheiro antigo, né? Uma arquitetura do século XVIII, assim mesmo, banheiro antigo, mas tudo com moderno, água quente, tecnologia, televisão, e achei uma experiência, lá em Porto, no estado de Porto, em Portugal, fiquei no Hotel dos Aliados, e na esquina, e embaixo fica o restaurante O Guarani, que tem 200 anos. Os europeus preservam mais do que a gente a memória. Muito, né? mais. Eu acho que esse hotel aqui, ele tem muito assim, da memória da história do Brasil até, vamos dizer assim. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos que eu quero, sem pretensões, temos o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, da família Guilherme, né? Eu tive no ano passado, com minha esposa, nós estivemos agora no Grande Hotel São Pedro, em Águas de São Pedro, onde eu estudei hotelaria antes de vir trabalhar aqui, em 1988, e o hotel é da década de 30 e está super preservado. Eu digo, o nosso hotel é novo, recém-inaugurado. Então, o brasileiro precisa... O hotel é maravilhoso, todo conservado. É experiência. É uma experiência diferente. Você está num hotel antigo, mas com todo o conforto e modernidade da atualidade. Viveu aqueles anos nostálgicos, os anos clássicos do cinema brasileiro, do auge do cinema brasileiro, que Penedo era a sede e que o Hotel São Francisco era a base. Na nossa linda Penedo. Inclusive o restaurante Rocheira foi inaugurado, ninguém sabe, por Glória Menezes. Eu conversei com um dos antigos trabalhadores, funcionários da casa, entrevistei ele há 4, 5 anos. Glória Menezes inaugurou aquele... Você vê, eu troco a experiência, eu não sabia disso. Pois é, agora eu soube disso. Eu sei que o Valmor Chagas hospedou-se aqui e inaugurou a Casa do Penedo. A Casa de Penedo. Casa do Penedo, recitou poemas lá. Você vê a cultura da nossa cidade, que sempre foi... Penedo respira cultura, respira história. Gente, a gente vai para o segundo bloco agora, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes que aconteceram aqui no hotel, como o Roberto Carlos, que pediu o carro do pai de Roberto José, emprestado para viajar. É daqui a pouco. E voltamos nesse segundo bloco, ainda conversando com Roberto José, diretor do Hotel São Francisco aqui em Penedo. Estamos no restaurante do Comendador, esse lugar maravilhoso, que tem uma comida maravilhosa. Vamos conversar também sobre a gastronomia aqui do hotel e mais sobre o hotel hoje, que acrescentou alguns equipamentos. Mas eu quero começar pelos fatos históricos, interessantes que aconteceram aqui, como um fato. Roberto Carlos se hospedou aqui.
Se hospedou aqui, trazido pelo empresário Pinga. E você é seu amigo também, né, o Pinga? Conhecido nosso também. E ele ficou aqui em 1973, deu um show no atual Centro de Convenções, que era o Cine São Francisco na época. Que é um cine-teatro, tem um palco. É que o Roberto cantou em Penedo. Cantou em Penedo, em 1973. Vamos tentar trazer o Roberto novamente para cá. Ele não vem mais, não tem mais condição. Hoje é um artista para mega eventos, em estádio de futebol, então não é mais... Mas a gente sempre volta ao passado. Roberto, me diga o seguinte, o que aconteceu no dia que o Roberto deu show e queria ir embora? Queria um carro emprestado. Eu estava até na casa, eu estava em casa e fui testemunha que alguém, um assessor, ligou lá perguntando se meu pai alugava o carro para Roberto Carlos viajar. E o papai disse, não, eu não tenho carro para aluguel, mas ele podendo receber a gente... O pai de Roberto... Eu sempre fui fã do comendador Roberto. Peixoto? Não, o filho do comendador José do Seu Peixoto. Meu pai, Roberto da Silva Peixoto, que foi o engenheiro da obra que fez toda essa belíssima arquitetura foi seu pai. Meu pai, que era engenheiro. E então ele disse que não tinha o carro para prestar, mas se o Roberto Carlos nos recebesse, aí ele podia viajar no carro. Aí o Roberto Carlos nos recebeu aqui. No apartamento aqui no hotel. Autografou o meu Que idade LP. você tinha, Roberto, nessa época? De 73 eu tinha 8 anos. Menino ainda, né? Fã do Roberto Carlos. Mas lembro, porque eu vi o biógrafo que fez a biografia do Roberto Carlos dizendo que você deve ser assim também. A gente na época não tinha Xuxa, não tinha esses artistas de criança. Então a gente gostava das coisas que os adultos gostavam. Então eu era fã do Roberto Carlos. Participava do lazer dos adultos. Só tinha de criança na minha época Carequinha, que eu também era fã. Tirando Carequinha, a gente era fã dos artistas normais. Eu via Frank Sinatra quando era criança, eu via Roberto Carlos quando era criança. Boas músicas, né, Roberto? Eu era fã desses artistas de adultos. E aí conheceu o Roberto com 8 anos de idade aqui no apartamento. E aí conversou com ele, chegou. Você tem uma relíquia guardada em casa? Tem um LP que ele autografou, escreveu ao amigão Roberto José, um abraço do Roberto Carlos, e ainda desenhou uma mãozinha assim, paz amor. Vamos resgatar isso aí, né? E aí o seu pai emprestou o carro a ele? Aí emprestou. Landau, que carro era? Era um LTD Landau. Poucas pessoas tinham esse carro na época. Lindíssimo veículo. Na época em Penedo só tinha papai, é por isso que ele ligou lá para casa. E aí, quem levou? Ele foi dirigindo o carro, o mesmo Roberto? Não, o papai mandou o motorista dele, mas logo na saída da cidade, ele, posso levar o carro? Aí o motorista pode. Roberto Carlos pediu o volante. Tomou o volante do carro. Deu um pau no carro do meu pai. Danado. Disse que viajou a toda. Ele gostava de... o Roberto gosta de... Pé embaixo. Gostava... Gente, isso é história aqui, isso faz parte do registro, muito interessante. Algum outro fato que lhe lembra na sua memória que aconteceu aqui, alguma coisa interessante envolvendo famosos? Sim, eu lembro muito da minha tia Leda, que é a tia Leda Luna, que deve ser parente sua. É, verdade, os Lunas lá de Água Branca. Também. Pronto, o avô dela era o Coronel Luna, lá de Água Branca. Coronel Ulisses Luna, do Engenho Cobra. Ulisses Luna, pronto, do Engenho Cobra. Aí ele fizeram um filme sobre Delmiro Gouveia, que o Coronel Luna aparece interpretado pelo aquele artista de Palmeira dos Índios, eu esqueci o... Gacino Júnior? Não, é Joff Soares. Joff Soares. Fez o papel do Coronel Luna. E eles não gostaram, porque o Joff Soares fazia um sotaque muito nordestino, e a tia Leda se queixou que ele não era matuto. O Coronel Luna era culto. Era culto. Era culto. Então elas se queixaram e levaram o Rubens de Falco, que fez o Delmiro Gouveia no filme, almoçou na casa da tia Leda, aqui em Penedo, e lá ela se queixou com o Rubens de Falco. Houve essa queixa E a Suzana Vieira também, eles estavam fazendo uma novela na Globo na época, também foi almoçar na casa da minha tia. Veja, gente, quem frequentava Penedo, quem vinha para o Hotel São Francisco, estrelas, atrizes que fazem parte da história da telematurgia brasileira, do sistema de produção de telenovelas e filmes. Então, Penedo tem esse segredo, muitas histórias que você tem a contar, Rogério, né? Não, tem outra história muito interessante, que a Bruna Lombardi, a gente na época tinha... Bruna Lombardi. A gente era linda, né? Linda. Ainda é até hoje. Ela tem eu, quando era adolescente, era apaixonado por ela. A gente tinha um sítio aqui que chamava Country Club. A gente só dizia que era Country Club, mas na verdade era o sítio da família e só tinham os associados, eram os amigos da família. Então a gente... Resultado, os artistas que vinham para o festival iam lá para o sítio.
para passar o dia, para aproveitar. E um balneário com a piscina com água nascente. Resultado, aí a Bruna Lombardi entrou na piscina. Aí tem o doutor Heraldo Cavalcante, que é casado com a prima da minha mãe, com minha prima de segundo grau. Ele pegou, sai todo mundo, que eu vou engarrafar e vender a água que a Bruna Lombardi tomou banho. Então tem essas histórias. A gente convivia com esse pessoal na época. Era interessante, Roberto, que a gente tivesse um resgate fotográfico. Não sei se alguém na cidade pode ajudar nisso, para que a gente pudesse um grande painel dessas personalidades do cinema brasileiro, da telematurgia brasileira, para a gente fazer um resgate disso aí. E tanto é que Penedo agora, graças ao nosso prefeito Ronaldo Lopes e o secretário Jair Galvão, que estão se esforçando para que a gente se destaque cada vez mais como um destino turístico, eles estão tentando fazer Penedo ser reconhecida pela Unesco como destino turístico de cinema. Tem tudo, faz parte da história. Eu acho que aí tem que estar também as autoridades da cultura na defesa de Penedo e na defesa do Hotel São Francisco. Repito, o Hotel São Francisco precisa do reconhecimento público como patrimônio da cultura alagoana e da BIH o reconhecimento disso também. Bom, eu queria falar sobre um livro... Muito obrigado. Não, isso é reconhecimento, isso é mais que legítimo. Há muito tempo eu venho cobrando isso aqui. Gente, esse livro aqui é da Ivone Peixoto, sua irmã. Gente, esse livro aqui conta muito de Penedo, é um resgate vivo, tem fotografias aqui incríveis de Penedo. Penedo tem uma história lindíssima, e esse livro aqui, O Penedo, a história de uma cidade, dos empreendedores que forjaram a sua identidade. Repito, tem muito a ver com Portugal, o Penedo. Seus avós, bisavós... são de Faf, em Portugal. De Faf, né, da cidade de Portugal. Perto da cidade do Porto. Pedras? Perto da cidade do Porto. Fica lá perto na divisa com a Espanha. Já quase na Espanha. Isso. Então, esse livro aqui eu recomendo, se puder. Está sendo vendido aqui no hotel? Está sendo vendido aqui no hotel. Gente, esse livro é muito importante. Eu já li esse livro. Tem fotos aqui que eu fiquei surpreso aqui, inclusive da Segunda Guerra Mundial. E foi um trabalho de pesquisa muito bem feito pela minha irmã, modéstia à parte. Competente, muito competente. Roberto, vamos agora para a atualidade, né? Um novo Hotel São Francisco nesse mundo moderno e com uma nova perspectiva do turismo. Você investiu em novos equipamentos, você tem um parque aquático aqui, a piscina, tem todo um equipamento novo. Como é que você deslumbra aí, quais as perspectivas agora, a partir de agora, com essa nova gestão também de Ronaldo Lopes para o turismo e para o Hotel São Francisco? É isso que eu vislumbro, que finalmente tudo aponta que nós vamos ser um destino consolidado, um destino que está em ascensão. Graças a Deus, com o trabalho eu estava comentando com você, quando há a junção da iniciativa privada, que vem atuando muito fortemente na cidade, junto com o poder público e com o prefeito Ronaldo, e agora com o excelente secretário Jair Galvão, que foi uma escolha mais que acertada. Perfeito, é um técnico... Com todo respeito ao meu amigo Pedro Soares, que também foi um secretário maravilhoso, o antecessor do Jair. O meu amigo pessoal, ele foi um excelente secretário, mas agora o Jair Galvão está fazendo de tudo para que a gente desponte como um grande destino. Está indo buscar, né? Está indo buscar lá buscar. Fora, tem viagens marcadas para Portugal. Ele é muito bem relacionado, você sabe melhor que eu. O Jair é um entrevistado nosso aí, já foi entrevistado nosso, falou sobre o projeto. Nós estamos, de certa forma, contribuindo também, trabalhando nessa busca de internacionalizar o destino. E Penedo tem uma vocação diferente da praia e do sertão. Aqui é o turismo de cultura, de experiência. Você vai ter as igrejas maravilhosas, você tem o teatro, você tem o museu, e você tem o Rio São Francisco, que agora você está falando sobre receptivo. Fale um pouco sobre esses opções de lazer. Também a proximidade com a Foz, também podemos estar aqui visitar a Foz do Rio São Francisco, tem passeios que saem de Penedo. Hoje Penedo tem receptivo, tem empresa do meu sobrinho, Fernando, e tem outras empresas também de receptivo que recebem as pessoas para fazer passeios aqui na localidade, na cidade vizinha, em Carrapicho, o grande produtor de artesanato aqui em frente do lado de Sergipe. Hoje o Penedo está tendo cada vez mais opções e mais diversão, mais lazer e mais cultura para as pessoas que nos visitam. E tem gastronomia boa, também. Tem bons bares, excelentes restaurantes, né? E você tem aí uma diversidade muito grande
e comidas regionais deliciosas. O Hotel São Francisco é referência, aqui o restaurante mesmo do Comendador é maravilhoso. Aí você tem perto de casa, você tem o Nassau, você tem a Rocheira, que é lindíssimo o restaurante da Rocheira. Todos agora com um upgrade, sofreram uma mudança e estão melhorando. Então você vem a Penedo, você tem várias opções. Não é a Penedo antigamente tinha uma deficiência de passeio, né? As pessoas chegavam aqui, não tinha um barco. Já foi superado. Nós já estamos numa fase bem mais adiante, graças a Deus. E tem Carlinhos Maia, né? Que é um grande puxador, divulgador Carlinhos Maia. Grande divulgador da nossa cidade, sempre falando. Recentemente, quem é fã dele sabe que ele postou várias gravações que ele fez aqui no hotel, mostrando a cidade. Dá para ligar aquele aqui no palco? Cita, mas quem conhece sabe que foi aqui. Claro. Carlinhos gosta muito do hambúrguer do Hotel São Francisco, viu? Hambúrguer artesanal. Gente, se você vier Penedo, e o suco de ameixa. Ele já disse que é o melhor suco de ameixa do mundo. Do mundo. Suco de ameixa e um hambúrguer aqui do hambúrguer artesanal, feito aqui. Aquele pão do hambúrguer de vocês é maravilhoso. Eu conheço o hambúrguer deles aqui. Só tem uma coisa a reclamar. Você tinha um café maravilhoso de Minas aqui que saiu. A máquina que deu problema, mas aqui é perfeito. Então, Penedo hoje vive uma fase diferente. E deixa eu citar também o empenho da minha mulher, Aline, que... Eu ia falar dela no final, mas você já puxou. Aqui, ela está atrás das câmeras ali. E que por sorte da empresa, por sorte minha, ela que é antenada agora com as redes sociais. Afinou a empresa. Com as redes sociais, com esses novos sites de venda de hotéis, de motor de reserva. Isso. Então, toda essa modernidade... Então, a Aline chegou agora para modernizar o Hotel São Francisco. Já faz 17 anos que ela faz parte da minha vida, graças a Deus. Eu não sabia que você estava 17 anos aí, casado com a Aline. Espero que esteja comigo até os meus últimos dias. Famoso, você está jovem, eu que estou ficando velho, Roberto. Estamos, o tempo passa para todos. Roberto, então, quem se hospeda no Hotel São Francisco tem agora uma piscina muito boa, né? Você tem agora um parque aquático, inclusive para criança também. Sim. E você tem aqui suítes. Você fala um pouco sobre os apartamentos do hotel? Sim, nós temos 2 tipos. Na lateral dos apartamentos são muito confortáveis, mas um pouco mais simples. E na frente nós estamos fazendo os apartamentos luxo superior, que tem um conforto bem diferenciado, com a decoração muito bonita, com essa vista encantadora, maravilhosa, modéstia à parte, uma das mais belas vistas da cidade, da região. Então, nós temos hoje qualidade, conforto, modernidade, os apartamentos tudo com Wi-Fi, tudo com televisão digital, com imagem digital de alta definição. Então, nós temos internet de ponta, internet muito boa, qualidade. Internet excelente. Então, nós temos e tudo isso dentro desse clima nostálgico aqui dos anos 60, né? Exatamente. Já pensou em fazer uma festa dos anos 60 aqui, Roberto? Com aqueles carrões chegando? Aí tem que combinar com o Silvinho, que é um grande colecionador aqui da cidade, para trazer o acervo dele. Pessoas vestidas aí a caráter, né? Numa festa seria interessante, 60, né? Interessante. É uma grande ideia. Tempo da mini saia, é isso? Estou errado? Essa 60, 70? Eu tenho como o início dos biquínis, né? Dos biquínis. Seria interessante. Na beira da piscina aí. Temos aqui o centro de convenções com capacidade para 1.000 pessoas. Podemos até, quem sabe, fazer uma encenação, uma peça teatral para poder aproveitar como era os anos 60, o famoso anos 60, né, que agitava a moçada, né, aqui no Brasil todo. E graças a Deus, Penedo também agora está tendo bons eventos, né? Tivemos agora o Penedo Motofest, com um sucesso. Foi. Tivemos a tradicional festa do Bom Jesus Navegantes, que a cada ano a prefeitura vem se superando, fazendo festas maravilhosas. Então, além da cultura e da história, além da proximidade com o mar, que a gente está perto da belíssima Praia do Peba, a gente também tem esses eventos que estão cada vez mais... O Festival de Cinema Universitário no final do ano. E acontece todo Festival ano. De Música. Nós temos hoje eventos maravilhosos aqui na cidade também. Então tá aí, Penedo é tudo isso. Você tem cultura, você tem lazer e você tem também como ir à praia, ficar a Praia do Peba, ficar perto também daqui, e tem o Rio São Francisco. Bem, a gente vai ficando por aqui, o tempo é pouco, Roberto, e as últimas, a gente sempre peço as despedidas para o entrevistado. Fique à vontade. Meu amigo, eu agradeço demais ter você aqui conosco. Agradeço muito essa oportunidade e chamar as pessoas que venham conhecer. Tem muita gente de Maceió que não nos conhece, que não visitou a histórica cidade do seu estado. Junto com o Marechal Deodoro e com Piranhas, nós somos uma das mais belas cidades históricas do país.
Então, e tão próxima de vocês aí de Maceió. Então, venham nos conhecer. Um forte abraço.